Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Chegamos então à aula de número 12. Para começar, eu sempre digo no início das aulas, é importante haver uma certa dedicação de sua parte em relação a este conteúdo, para que você possa desfrutar ao máximo deste aprendizado. Para isso, aqui na descrição do vídeo existem três informações importantes que vão te ajudar. Primeira informação é o nosso cronograma da aula. Essa aula aqui está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês um panorama da Semana da Paixão. Na segunda sessão, apresentar então algumas explicações sobre Marcos capítulo 15, versículo 42 ao 47, que é o nosso texto de referência. E na terceira sessão, fazer então algumas aplicações ao texto bíblico que eu expliquei. Tudo bem? Além de possuir o cronograma da aula, a descrição do vídeo também tem uma aula atividade para verificação do seu aprendizado. É importante você fazer e, caso seja necessário, assista a aula novamente. E em terceiro lugar, tem um fórum de dúvidas ou comentários que você deseja fazer. Você pode interagir e eu terei muito prazer em responder. Você também pode comentar na descrição desse vídeo e será muito bom ter a sua participação. Vamos começar então com a nossa primeira sessão. Nessa primeira sessão, eu quero então apresentar a vocês um panorama da Semana da Paixão. O nosso estudo hoje inicia uma nova sessão do Evangelho de Marcos. Como é possível ver aí na tela, essa nova sessão vai do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 8. Nesse texto, nós teremos aquilo que é chamado da Semana da Paixão. Todos estes acontecimentos se darão em aproximadamente uma semana. Outra coisa que nós sabemos é que esses eventos ocorrerão ali nos arredores de Jerusalém. Mas que eventos são esses? Eu estarei lendo. Se você desejar, você pode apertar pause para fazer a leitura ou tirar um print da imagem, porque são esses os acontecimentos na Semana da Paixão. Primeiro, nós temos no capítulo 14, do versículo 1 ao 11, a conspiração para matar Jesus e sua unção por uma mulher não identificada. Segundo, capítulo 14, versículo 12 ao 31, a última ceia e a predição de Jesus sobre a negação dos discípulos. Terceiro, capítulo 14, do versículo 32 ao 43, Jesus ora no jardim do Getsemane. Quarto, capítulo 14, do versículo 43 ao 52, Jesus é preso. Quinto, capítulo 14, do versículo 53 ao 65, Jesus é julgado pelo Sinédrio. Sexto, que é a letra F, né? Capítulo 14, do versículo 66 a 72, Jesus é negado por Pedro. Sétimo, letra G, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus é julgado por Pôncio Pilatos. Letra H, capítulo 15, do versículo 16 ao 41, Jesus é crucificado. Penúltimo, letra I, Jesus é sepultado, capítulo 15, do versículo 42 ao 47. E por último, Jesus ressuscita dos mortos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 8. Todos esses acontecimentos se deram em torno de uma semana, por isso são chamados da Semana da Paixão. O nosso texto de referência da aula de hoje se baseia na letra I, Marcos capítulo 15, do versículo 42 até o versículo 47. Jesus é sepultado. Para terminar essa primeira sessão e ir à segunda, como está dividido a letra I, Jesus é sepultado. Esse texto que nós vamos estudar hoje, versículo 42 ao 47, ele é melhor dividido desta maneira. Nós temos o pedido de José de Arimateia pelo corpo de Jesus. Depois nós vamos ter a surpresa de Pilatos com a morte repentina de Jesus e sua pergunta ao centurião. Depois o sepultamento de Jesus. E por último é feita uma referência a Maria Madalena e a Maria mãe de José, que estão ali observando o sepultamento. Então é isso que nós vamos encontrar nessa sessão específica. E agora podemos então partir
para a segunda sessão, onde eu desejo fazer algumas explicações sobre o versículo 42 até o versículo 47. Para começar, então, acompanhe comigo aí a leitura do texto bíblico, versículo 42. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado, ao entardecer. Pelo que é dito nos versículos anteriores, versículo 34 até o versículo 37, a morte de Jesus vai ocorrer ali depois da hora nona. Quer dizer que já se passavam das 15 horas da tarde. Isso significa que o dia estava chegando ao fim. Logo chegaria o pôr do sol e às 18 horas começariam então as obrigações do sábado. Por que é importante perceber isso? Porque esses discípulos teriam pouco tempo, pouco mais talvez de 2 horas, para obter a permissão de Pilatos para retirar o corpo de Jesus, comprar os suprimentos necessários para realizar o sepultamento e preparar o corpo para o sepultamento. Isso faz com que tudo que nós vamos estudar aqui, do versículo 43 até o versículo 46, tenha acontecido ali por volta das 16 horas até as 18 horas. Então, em torno de 2 horas, entre 16 e 18, o versículo 43 e o versículo 46 estão sendo relatados para a gente, tudo bem? Mas por que há tanta pressa em sepultar Jesus? Porque não se gastou mais tempo e deixou a noite afora? Nas palavras de Marcos, porque se aproximava o dia da preparação, ou o dia antes do sábado, né? Por isso que há esse desejo dos judeus de remover o corpo da vítima antes do pôr do sol. E há um fato aqui que merece nossa atenção sobre retirar o corpo de Jesus. Em tempos de guerra, como um hábito do Império Romano, as vítimas de crucificação, depois de tiradas da crucificação, geralmente eram jogadas numa vala para serem comidas pelos cães. Então há uma preocupação também sobre o que vai ser feito com o corpo de Jesus. Por isso que, muito provavelmente, há essa descrição de um homem indo até Pilatos pedir o corpo de Jesus, porque o argumento utilizado por eles para tirar o corpo tem tudo a ver com uma ordem que está na lei judaica. Então, apesar de Roma ter o hábito de lançar as vítimas de crucificação em valas para serem comidos pelos cães, a lei judaica previa uma sentença diferente. Veja o que diz o texto de Deuteronômio, e muito provavelmente é esse texto que é usado por José para Pilatos autorizar a retirada do corpo, porque o texto diz assim, Deuteronômio 21, 22, se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e, por isso, foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante toda a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Então, muito provavelmente, o que faz o pedido ser atendido é uma ordem que está na lei de que os mortos deveriam ser sepultados e não lançados em vala. E é exatamente isso que talvez Marcos quer chamar a nossa atenção. Este personagem que vai surgir no próximo versículo e a maneira como ele corajosamente vai a Pilatos pedir para sepultar o corpo de Jesus e não fazer aquilo que estava previsto na tradição romana, que era lançar na vala para ser comido por cães. Veja então o que diz aí o versículo 43 e o pedido de José de Arimateia. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Marcos apresenta, para quem está lendo a carta, um novo personagem, chamado José de Arimateia. Ele é chamado de José porque mora no povoado de Arimateia. Arimateia muito provavelmente se refere ao povoado de Ramataim, que fica ali a 32 quilômetros a oeste de Jerusalém.
Então, além de morar em Ramataim e por isso ser chamado de Arimateia, Marcos faz duas descrições sobre José. Primeiro, ele é um homem respeitado no Sinédrio. Segundo, ele era alguém que aguardava a chegada do reino de Deus. Isso que está sendo dito por nós, para nós, por Marcos, é confirmado nos outros evangelhos. Eu indico que depois você faça essa leitura, porque é uma leitura comparativa importante para descobrir quem é este personagem e alguns elementos deste sepultamento que está acontecendo. O primeiro texto que eu queria indicar, eu quero ler para você daqui a pouco, é João capítulo 19, versículo 38 ao 42. O segundo texto que vai falar sobre José de Arimateia é Mateus 27, dos 57 ao 60. E o terceiro texto é Lucas 23, versículos 50 e 51. Então, José de Arimateia é um personagem que aparece nos 4 evangelhos e é confirmado isso que Marcos está dizendo sobre ele. Mas por que este homem, tão importante no Sinédrio, decide, e veja, Marcos faz questão de dizer que ele foi corajoso de ir a Pilatos. Corajoso de ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo e não deixar acontecer o que provavelmente aconteceria. Por que José é tão corajoso de fazer isso e talvez colocar em risco a sua reputação? João dá para a gente a resposta, e é uma resposta importante para a nossa compreensão sobre José. João, capítulo 19, versículo 38, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Então essa descrição de João, ela ajuda a gente a compreender melhor quem de fato é José de Arimateia. Então, de fato, ele é alguém respeitado no Sinédrio. A gente sabe também que ele é um discípulo secreto de Jesus, porque ele temia o que os líderes judeus poderiam fazer com ele. E, como é dito lá por Marcos, a gente confirma que ele, de fato, é alguém que aguarda o reino de Deus. Ou seja, ele acredita que Jesus era aquele que traria o reino de Deus consigo. E aí no versículo 44 e 45, Marcos vai apresentar para a gente a reação de Pilatos ao pedido de José de Arimateia. Leia comigo aí. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. Por que Pilatos ficou surpreso no fato de Jesus já estar morto? Veja comigo esse comentário do Stein, porque ele vai trazer luz para a gente compreender essa surpresa. O Stein comenta o seguinte: a surpresa de Pilatos com a morte rápida de Jesus, literalmente, há quanto tempo ele morreu, é natural. As vítimas crucificadas normalmente viviam pelo menos 1 ou 2 dias. Marcos enfatiza que, mesmo em sua morte, Jesus fez as pessoas maravilharem-se. Então, o que causa espanto em Pilatos é que as pessoas que eram crucificadas demoravam 1 ou 2 dias para morrer. Jesus não demorou nem um dia inteiro, exatamente por causa daquilo que o próprio Cristo diz, né? A morte não tinha poder sobre ele. Ele entregou a sua vida. A morte não podia matá-lo, mas ele voluntariamente se deu. E por isso que ele morreu por volta das 3 horas da tarde. E agora, para confirmar que de fato ele já havia morrido, Pilatos chama ali o centurião, que provavelmente é o encarregado pela crucificação, e Pilatos então pede para ele confirmar de forma oficial que Jesus havia morrido. E o homem responsável pela crucificação confirma: de fato ele já morreu. Ele não durou um dia. 3 horas da tarde, após a crucificação, ele já entregou a sua vida e morreu. Quando Pilatos sabe disso, então ele concede o corpo. É importante observar essa expressão usada aqui por Marcos, porque conceder significa um presente.
Então, ao invés de dá-los aos cães, Pilatos autoriza que eles possam levar o corpo. É como se estivesse dando um presente para José. E agora que José tem autorização, nós vamos ler, versículo 46, como eles vão proceder, então, com o sepultamento. Versículo 46. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Esses preparativos para o enterro teriam envolvido algumas coisas importantes aqui para me destacar para você. Primeiro, era preciso comprar um pano de linho. Mas por que um pano de linho? Porque desse pano de linho era feito aquilo que se chamava de mortalha, um tipo de roupa que era utilizada para o morto. Então, quando eu falar a palavra mortalha, você já sabe que é uma roupa que colocavam no morto, tudo bem? Também era necessário, depois de comprar o pano de linho, remover o corpo de Jesus da cruz, limpar o seu corpo e envolvê-lo nessa mortalha. Por fim, depois de envolvê-lo na mortalha, colocá-lo dentro da tumba. Mas há um elemento adicional aqui que Marcos coloca, que João coloca, que eu queria chamar a sua atenção. Porque João coloca um elemento adicional sobre essa cena do sepultamento. João capítulo 19, versículo 39 até o 40. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e óleos. Aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. E aqui fica mais claro para a gente o fato de fato, José ser um discípulo secreto de Jesus. E já que ele é um discípulo secreto de Jesus, ele decide dar a Jesus um sepultamento de acordo com a tradição judaica. E este sepultamento, de acordo com a tradição judaica, seria necessário fechar os olhos do morto, aparar os seus cabelos, colocar especiarias então dentro da mortalha, e nós vemos no versículo 39 que as especiarias foram trazidas ali por Nicodemos, e só então envolver o corpo na mortalha. Depois que o corpo é preparado, eu coloquei essas duas imagens para mostrar a você como acontecia o sepultamento ali dentro da tumba. Essas duas imagens são bem ilustrativas, que dá para a gente perceber aí o que acontecia. Como vocês estão vendo, nós temos a imagem do lado de fora e a imagem do lado de dentro da tumba, né? Depois que o corpo era colocado na mortalha, ele era colocado ali naquele banco de pedra. Você consegue ver do lado de dentro onde tem um tecido? Então, ali naquele banco de pedra era colocado o corpo. Depois de colocarem o corpo nesse banco de pedra, a tumba então seria fechada com uma pedra redonda que rolava ali na trincheira da entrada, e você consegue ver na outra imagem do lado de fora essa imagem que estou dizendo a você. O corpo foi preparado, foi colocado nesse banco de pedra, aquela pedra rolava sobre a trincheira, fechava então o sepulcro, e agora o capítulo termina preparando os leitores para a cena da ressurreição, e aí Marcos faz questão de chamar a atenção a um detalhe no versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Por que este detalhe é importante? Porque Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando cuidadosamente o processo. Então elas sabiam onde Jesus tinha sido sepultado e sabiam como Jesus tinha sido sepultado. Então, quando chega a manhã de Páscoa, elas vão até a sepultura trazer especiarias ao túmulo, né, para colocar sobre o corpo. E aí elas vão se perguntando no caminho quem é que vai tirar a pedra, quem é que vai tirar a pedra. Quando chegam lá, descobrem que a pedra tinha sido removida e que Jesus havia ressuscitado. Então Marcos coloca o versículo 47 para preparar os seus leitores para a cena da ressurreição de Jesus. Bom, terminando a segunda sessão,
eu vou à terceira sessão agora encerrar com duas aplicações que são importantes para nós nesse texto bíblico. Primeira aplicação. Existem testemunhas que atestam a morte de Jesus e o local do seu túmulo. Durante um período específico da história, principalmente no surgimento do neoliberalismo teológico, algumas pessoas fizeram dois comentários sobre a morte de Jesus. Primeiro comentário, eles diziam assim: não, Jesus não morreu. Então, isso foi uma história inventada. Segundo comentário, eles disseram: em prova de que ele não morreu, é que as mulheres foram no túmulo errado e por isso não encontraram o corpo de Jesus. Elas nunca encontrariam porque foram no túmulo errado e não encontraram. Então, se ele tivesse morrido mesmo, elas foram no lugar errado e não encontraram o corpo de Jesus. Esse é um comentário que é muito facilmente refutado pelo texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, a morte de Jesus foi atestada por um oficial romano. Um oficial romano é chamado por Pilatos e ele pergunta: ele morreu mesmo? E o oficial responde: morreu. Não há mais vida neste fétro, neste corpo. O corpo morreu. Então, primeiro, há uma comprovação que de fato Jesus morreu. Isso é inegável. Segundo, Marcos faz questão de dizer que aquelas mulheres conheciam o lugar onde o corpo tinha sido colocado. Elas não foram no túmulo errado. Essa é uma narrativa construída para tentar dizer que Cristo não ressuscitou. Mas elas tanto viram os procedimentos quanto viram o lugar certo onde Jesus havia sido sepultado. O versículo último que lemos deixou isso muito claro para nós. Então elas viram o local e foram lá naquele local levar algumas especiarias para colocar sobre o corpo e descobriram que ele havia ressuscitado. Então, os dois argumentos de que ele não morreu e elas foram no túmulo errado são facilmente refutados pela narrativa. A história bíblica diz que há provas do oficial romano e dessas duas testemunhas de que foram ao local. E talvez você esteja se perguntando: mas que diferença faz? Se Jesus morreu mesmo e ressuscitou, e essas questões todas aí que o neoliberalismo tenta botar em xeque. A diferença faz muita. Paulo destaca isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 14. Veja o que Paulo diz. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. É essa diferença que faz se Cristo morreu e ressuscitou ou não. Tanto a pregação apostólica como a fé comunicada pelos apóstolos é falsa. Se Cristo de fato não morreu e não ressuscitou, o cristianismo é uma falsa religião criada por pessoas. E é isso que o neoliberalismo teológico tenta fazer parecer. Fazer parecer que o cristianismo não é verdade. Por isso, eu faço aqui a minha segunda aplicação. Tá a terceira ali, mas é segunda, desculpa. A morte de Cristo revela o sucesso dos planos de Deus. Sim, a morte de Cristo revela o sucesso dos planos de Deus. Tudo aquilo que nós lemos no relato de Marcos aconteceu para cumprir a profecia de Isaías. E eu deixei para ler agora a profecia de Isaías, porque isso tem uma aplicação muito pessoal para nós. A morte de Cristo não foi uma demonstração do poder de Roma. A morte de Cristo não foi um fracasso do Messias que viria e morreu. Pelo contrário, a morte de Cristo revela o sucesso do plano de Deus. E veja como o próprio Isaías, muitos anos antes, havia dito sobre isso que acabou de acontecer. Isaías 53, versículo 9 e 10. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Não é o texto que nós acabamos de ler? Muitos anos depois, versículo 10. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo
e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Nós ouvimos o relato da crucificação com o coração tomado de esperança. Um plano que Deus estabeleceu para nos dar a vida foi muito bem executado. E para isso, Deus usou o Império Romano. E para isso, Deus usou líderes religiosos que não abraçaram o Messias. E por causa daquilo que Jesus fez, obedecendo até a morte o plano de Deus, hoje nós temos vida eterna. O plano foi muito bem executado. E lendo a narrativa do sepultamento, o nosso coração se enche de esperança. Porque nós não merecíamos o que Deus fez por nós. Mas Ele nos amou. Ele deu seu Filho por nós, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos, para nos dar essa esperança viva que habita em nossos corações. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga consciência a você sobre o que Cristo fez. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento para quem é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos deu a vida e a vida eterna. Eu espero que esta aula seja edificante à sua fé e que você tenha este encontro com Jesus que morreu para lhe dar a vida. Semana que vem, se Deus nos permitir, nos encontramos aqui para seguir então com o nosso estudo. Até a próxima aula.